Meus queridos e minhas queridas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Renologia, esse canal que busca trazer conteúdos completos de biologia para você se preparar melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela provinha marota que você vai ter no colégio. Eu sou o professor Thiago Renó e dá para perceber pelos pelinhos da minha camiseta que eu tenho 3 gatas em casa. A Coraline, a Rose Walker e a Nuala, as 3 personagens de Neil Gaiman, meu autor preferido, e que enchem as minhas roupas de pelinho, mas ao mesmo tempo enchem a minha vida de amor, por isso eu não troco por nada. Hoje nós vamos começar a resolver as questões da Universidade Estadual do Ceará. Foram 26 questões separadas para vocês, 13 vêm nessa primeira parte do vídeo, 13 na segunda parte desse vídeo, tá? Essas questões que são questões que não possuem imagem, possuem 4 alternativas A, B, C e D, conseguem sempre trazer a questão da afirmativa correta, nunca da incorreta, então é uma questão sempre pedindo por esse viés. Também trazem aí boas organizações em relação a verdadeiro e falso, tem bastante questão cobrando verdadeiro e falso, ou seja, são questões bem no nível dos exercícios de fixação que vêm logo após os textos de um capítulo no livro didático, o que não traz para vocês novidade nenhuma, já que isso é basicamente comum para todos os materiais didáticos que nós temos, tá bom? Bem, antes da gente começar, eu aviso a vocês que o link para baixar o PDF está aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar antes, resolver e depois dar o play, ou pode ir acompanhando em real time, fique à vontade, a melhor forma de estudar é você que decide. Nós temos também na descrição a minutagem das questões, para ficar mais fácil de achar aquela que talvez você tenha aí alguma dúvida. E é claro, é hora do nosso ritual padrão. Se você é novo, é nova por aqui, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, baixa o PDF, porque é hora do estudo. Então vamos lá, vamos começar as nossas questões. A primeira é da primeira aplicação de 2018. Vamos lá. Atente ao que se afirma a seguir sobre células do tecido sanguíneo. 1. Neutrófilos são leucócitos agranulosos que têm função de defesa e atuam na fagocitose de micro-organismos invasores e partículas estranhas. 2. Basófilos são leucócitos granulosos relacionados à liberação de heparina e de histamina, também são relacionados a diversos tipos de alergia. 3. Monócitos são células efêmeras na corrente sanguínea, pois migram para tecidos específicos, como, por exemplo, baço e pulmões, onde se transformam em macrófagos. Está correto o que se afirma em A. 1, 2 e 3, B. 2 e 3 apenas, C. 1 e 3 apenas, D. 1 e 2 apenas. Quanto às funções, todas as alternativas aqui estão corretas, tá? Quanto às funções, existe apenas uma situação aqui nas 3 afirmativas que nos faz trazer aí a dúvida para esse contexto, tá? Porque os neutrófilos, eles são parte dos granulócitos, dos leucócitos que possuem grânulos em seu citoplasma. Então, obviamente, ele não é agranuloso, ele é granuloso. É isso que está errado na afirmativa 1. A afirmativa 2 está completamente correta e a afirmativa 3 também está completamente correta. Então, nossa resposta certa é a B. Apenas a 2 e a 3, beleza? Questão 2, que é uma questão de 2021, né? Essa só teve uma aplicação mesmo, tá? De acordo com a hipótese endossimbiótica, é correto afirmar que, não sei se vocês lembram da teoria endossimbiótica, que tem relação com mitocôndrias e cloroplastos. A. Células eucarióticas que se alimentavam de bactérias fotossintetizantes passaram a não digerir algumas delas e assim surgiram as mitocôndrias. Gente, mitocôndria é uma organela da respiração celular, não é da fotossíntese, tá? Então, não são bactérias fotossintetizantes.
Essa teoria, quando a gente fala de mitocôndrias, ela tem relação com organismos heterótrofos, não com autótrofos. Então está errada. B. O fato de as mitocôndrias e os cloroplastos atuais terem seu próprio material genético é uma evidência contra essa hipótese. Não, é uma evidência a favor da hipótese, tá? Porque se eles não tivessem seu próprio material genético, a gente não poderia suspeitar que talvez eles tivessem sido, em um tempo muito distante, uma bactéria, tá? Então, está errada porque não é contra, é a favor. C. A capacidade de as mitocôndrias e os cloroplastos atuais sintetizarem algumas de suas proteínas é uma evidência contrária à hipótese. Mesma coisa da B. Se tem material genético, pode fazer síntese proteica. Isso é a favor da hipótese, não é contra a hipótese. É claro que só nos sobrou a D, mas a gente vai ler do mesmo jeito. O fato de os cloroplastos de certas algas marinhas sobreviverem fotossinteticamente ativos dentro de alguns moluscos é uma evidência a favor da hipótese. O que significa isso? Que eles acabam tendo vida independente da célula. Então é óbvio que isso traz uma comparação imediata a uma bactéria autótrofa, né? A um monera autótrofo. Então, é exatamente isso, tá? A alternativa D é a alternativa correta. Questão 13 da segunda aplicação de 2018. Percebam, eu acho que essa questão ela é bastante clara para isso, ela é bastante boa para isso, o quanto essa prova muitas vezes é ultra objetiva. É aquela questão assim, né? Estilo quem descobriu o Brasil. Hoje a gente sabe que ele não foi descoberto, ele foi invadido, mas em todo caso é bem esse estilo de questão, tá bom? Segundo o evolucionismo, o processo de formação de novas espécies é denominado de A. Especiação, B. Divergência adaptativa, C. Deriva gênica, D. Adaptação. O processo de criação de surgimento de novas espécies é a especiação. Alternativa A. Não tem muito nem o que duvidar aqui, tá? Estão vendo como ela é bastante objetiva, a gente vai até numa velocidade mais rápida do que outras provas. Questão 4. Essa é uma questão de fazer as relações entre as colunas, tá bom? Relacione corretamente os hormônios apresentados a seguir com algumas de suas funções, numerando a coluna 2 de acordo com a 1. Então, na coluna 1 a gente tem insulina, prolactina, cortisol e adrenalina. Na coluna 2, nós temos produz glicose a partir de gordura e proteína, estimula a produção de leite nas glândulas mamárias, capta a glicose do sangue e leva para dentro das células, se promove a resposta rápida ao estresse, acelera o batimento cardíaco e lança glicose no sangue. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Insulina é o hormônio que faz a mediação da difusão facilitada da glicose que está no meio externo para o meio interno da célula. Então, capta a glicose no sangue e leva para dentro das células. Aqui. Prolactina, o nome já diz, lactina, tem a ver com leite. Então, estimula a produção de leite nas glândulas mamárias. 3. Cortisol. O cortisol, tanto quanto a adrenalina, eles estão muito envolvidos com os casos de estresse, tá? Porém, a adrenalina, ela tem uma resposta muito mais rápida, ela é imediata, a liberação dela é imediata, tá? Isso já faz com que a gente possa, então, diferenciar essas duas afirmativas aqui, porque ambas vão acabar produzindo glicose, tá? Ambas vão acabar jogando mais glicose no sangue, tá? Uma pelo metabolismo de gordura e proteína, a adrenalina queima primeiro o glicogênio, tá? Mas, como eu falei, a adrenalina ela é mais rápida do que o cortisol. Então a gente fica aqui com o 4
E aqui a gente fica com o 3. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Alternativa B, tá? É bem fácil. Por que isso é bem fácil, gente? Porque se você ficar com a dúvida entre cortisol e adrenalina, se você tiver essa dúvida, só o fato de você achar a prolactina e a a insulina, tá? Aqui você vai observar que nenhuma das outras alternativas repete o 2 e 1 na posição correta. Então, se você encontrar a prolactina e a insulina, 2 e 1 na posição 2 e na posição 3, aqui, né? Então você já consegue achar a resposta correta, mesmo tendo dúvida entre as funções do cortisol e da adrenalina. Certo? Questão número 5. O fixismo e o evolucionismo foram correntes de pensamento utilizadas para explicar a diversidade das espécies. Sobre essas correntes, é correto afirmar que a. O fixismo considera que as diferentes espécies são permanentes, perfeitas, imutáveis e que foram originadas independentemente uma das outras. Olha só. O fixismo considera que as diferentes espécies são permanentes. Até então tá certo. Perfeitas, até então tá certo. E mutáveis. O fixismo tem um probleminha com a mutação, gente. Então, tá errada. B. Para o evolucionismo, as espécies atuais são o resultado de lentas e sucessivas transformações sofridas pelas espécies do passado ao longo dos tempos. É isso mesmo, tá correta, tá? Eu já posso cravar a B aqui para vocês. Mas vamos ver as demais. Vamos confirmar a B. A geração espontânea, ou a biogênese, é uma corrente do evolucionismo que acredita na criação dos seres vivos a partir da matéria inanimada. O problema é que ela não é uma corrente do evolucionismo, tá? Isso está errada. Opa, tá errada. Deixa eu dar o Ctrl Z aqui, porque para não confundir vocês. Ela não é uma corrente do evolucionismo. D. O criacionismo considera que os seres vivos foram criados por uma ação divina, portanto são perfeitos e instáveis ao longo do tempo. Instáveis. Não, eles são estáveis. O criacionismo acredita que do jeito que foi feito lá na criação, continua até os dias de hoje. Então, por conta disso, também está errado. Dá para perceber que, principalmente na C e na D, uma única palavra faz toda a diferença na resposta, tá? E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque se a gente tirar essa palavra, a resposta fica correta, a afirmativa fica correta, né? Então, se eu troco instáveis por estáveis, a D fica correta, tá? Então, é literalmente, tá? Um pequeno detalhe que faz com que você ache a resposta. Beleza? Questão número 6, de 2019. Em relação aos fungos utilizados pela humanidade, escreva VOF conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo. Fungos mutualísticos são usados na agricultura para melhorar a nutrição das plantas. Está correto. Nós temos algumas técnicas agrárias que são assim. Alguns fungos, como os cogumelos e leveduras, são utilizados pela indústria alimentícia. Correto também. A gente tem, né, o shiitake, o champignon, o shimeji, que são comidos diretamente. E nós temos aí as leveduras fermentadoras, que atuam na produção de alguns produtos alimentícios, como a cerveja e o vinho. Há alguns fungos que são utilizados pela indústria farmacêutica para a produção da penicilina, por exemplo. Sim, os fungos do gênero Penicillium. Inclusive, o nome do remédio penicilina vem do nome do gênero fúngico, né, do Penicillium. Então, também está correto. Existem fungos que são utilizados na produção de combustível a partir da biomassa celulósica, como o etanol. Sim, existe exatamente esse processo, e a gente já falou, inclusive,
disso eu acho que nas questões da Unicamp, né, que caiu algo semelhante a isso, que a gente fala da fermentação e da fermentação alcoólica, tá bom? Então também está correto. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, alternativa C, tá bom? Questão número 7, uma questão de taxonomia, bem fácil, bem tranquila, mas que de certa forma faz com que você decore as categorias taxonômicas em ordem. Então vamos lá. Estima-se que até 100 milhões de diferentes espécies vivas dividem este mundo com você. Toda essa diversidade é classificada em categorias taxonômicas hierárquicas. Assinale a opção que corresponde às principais categorias taxonômicas em ordem decrescente de hierarquia. Decrescente significa o quê? Que eu estou indo para menos específica para mais específica. A gente pode fazer isso decorando, é fato, decorando a ordem, ou a gente pode pensar na seguinte forma: menos específica para mais específica. O próprio nome diz específico, significa espécie. Então, a categoria taxonômica mais específica que eu terei é a espécie. Vê qual termina com espécie, ó. A e a C. Então, você já descarta a B e a D, certo? Então, vamos lá. Ambas começam com domínio. Pô, Thiago, mas não tinha que começar com reino? Não. Por quê? Porque este foco de taxonomia está trazendo aquela divisão em 3 domínios. Lembram disso? Tá? Que a gente tem aí 2 domínios focados para os procariontes e um domínio focado no eucarionte. Depois desses domínios, a gente tem então a divisão em reinos. Tá? Essa é a divisão que a maior parte da comunidade científica utiliza hoje, mas nem todo mundo, né, tem todos os livros, ou nem todas as escolas trazem isso como conceito ainda estabelecido. Então, a gente precisa só ter esse cuidado, tá? Mas domínio tá certo, reino tá certo, filo tá certo, e aqui eles vão mudar. Aqui começa com ordem, depois classe, aqui começa com classe e depois ordem. Aí vem família, gênero e espécie. Agora você vai ter que saber o que vem antes, ordem ou classe. Eu digo para vocês que é domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então nossa alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Questão 8, mais um de verdadeiro e falso, vocês vão ver que tem bastante aqui. Atente para o que se diz a seguir sobre a doença Covid-19, questão atual, tá vendo? E assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. É considerado uma pandemia, pois o vírus SARS-CoV-2, que infecta seres humanos causando uma doença infecciosa, consegue disseminar-se de forma fácil e sustentável entre um grande número de pessoas de todos os continentes do planeta. Basicamente é assim que funciona a pandemia. Tá certo, verdadeiro. Os sintomas mais comuns da Covid-19, que afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras, são febre, cansaço e tosse seca. Pensando na síndrome respiratória, é isso mesmo. Outros sintomas incluem congestão nasal, dor de cabeça, dor de garganta, diarreia, dificuldade de respirar, perda de paladar e olfato. Perfeito, é isso mesmo. V. Saiu parecendo um U, mas é um V, eu juro. As principais medidas de proteção contra a Covid-19 são lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel, cobrir a boca quando tossir ou espirrar, manter-se pelo menos 1 metro de distância das outras pessoas e usar máscara. Gente, essa afirmativa é praticamente o cartaz que está fixado em tudo quanto é lugar que você frequenta hoje, né? Tem nem como falar que isso está errado, tá? É isso mesmo. Vê aqui também. O vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, por apresentar metabolismo próprio e independer de outros seres vivos para realizar suas funções vitais, é chamado de parasita intracelular. Não é o SARS-CoV. É todo e qualquer vírus. Não possui metabolismo próprio
e ele precisa de uma célula hospedeira para poder realizar as suas funções vitais, tá? Então, essa aqui é falsa. É legal, né? Porque nesse programa fazer o F ficou um símbolo diferente aqui, mas é um F, eu juro, tá? Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Alternativa B. Questão 9. Gosto dessa questão, de 2017. Os genes letais foram identificados em 1905 pelo geneticista francês Lucien Queneau. A acondroplasia é uma forma de nanismo humano condicionada por um alelo dominante desão que prejudica o desenvolvimento ósseo. Pessoas que apresentam acondroplasia são heterozigotas e pessoas normais são homozigotas recessivas. Assinale a opção que corresponde ao genótipo em que o gene é considerado letal. Desão, 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 desinho, 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 ou desão qualquer coisa. Vamos lá. O que eu tenho aqui nessa questão, por que eu acho ela interessante? Pessoas que apresentam a acondroplasia, apresentam, significa o quê? Que elas estão vivas. Ou seja, não houve letalidade para esse genótipo. São heterozigotas. Então, aqui na B, esse genótipo deixa as pessoas sobreviverem, tem sobrevida. E pessoas normais são homozigotas recessivas. Isso é óbvio, se a pessoa é normal, é homozigota recessiva, também não vai gerar morte, tá? A gente fica entre a A e a D. Na D, obviamente, se eu posso colocar qualquer coisa aqui, eu posso colocar o Dzinho. E eu já disse que as pessoas que são heterozigotas possuem esse tipo de nanismo. Então, aqui não pode ser linha. Não pode ser Dzão linha. Tem que ser Dzão, Dzão. É o único genótipo que eu não classifico aqui no meu enunciado. Então, alternativa A. Certo? É fácil, gera um pouquinho de pensamento aí. Eu gostei literalmente dessa questão. Achei bastante interessante. Mais uma de verdadeiro ou falso de 2018. Questão número 10. Analise as seguintes afirmações sobre a membrana plasmática e assinale-as com verdadeiro ou falso, conforme sejam verdadeiras ou falsas. É que eu falo V e F, é que a gente tem uma mania de falar verdadeiro ou falso, e aí, quando eu leio o V como verdadeiro e o F como falso, o enunciado parece extremamente prolixo. Não, fui eu, tá? Isso é meu. Desculpa, gente, mas aí não dá. Cada tipo de membrana possui proteínas específicas que funcionam como portas de entrada e saída de moléculas do meio interno para o meio externo à célula e vice-versa. Tá correto, são as proteínas transportadoras transmembrana. Mosaico fluido é o modelo válido para explicar a membrana plasmática, mas não para explicar as membranas que envolvem as organelas celulares. Gente, mosaico fluido é o modelo para explicar membranas biológicas. A membrana plasmática, assim como as membranas das organelas celulares, são membranas biológicas. Esse modelo ele não é exclusivo para a membrana plasmática. O que a gente pode ter, por exemplo, a carioteca é uma dupla membrana, então ela tem duas camadas de mosaico fluido, tá? Mas continua tendo mosaico fluido, posto que é uma membrana biológica. Então, essa aqui está errada. Falso. É só não desclicar que você vê que o F sai, né? As proteínas periféricas se encontram embutidas na membrana, interagindo fortemente com as porções hidrofóbicas dos lipídios e, por essa razão, são de difícil isolamento no laboratório. Gente, não é isso, tá? As proteínas periféricas, se elas estão na periferia da membrana, elas estão interagindo com as porções hidrofílicas, porque na dupla camada, quem está dentro da dupla camada é a porção hidrofóbica, no centro. E quem está para fora, interagindo tanto com o meio interno quanto com o meio externo,
está a porção hidrofílica. Se eu estou falando de uma proteína periférica, eu estou falando de uma proteína que está com a porção hidrofílica, tá bom? Então, essa aqui também é falsa. Oxigênio, dióxido de carbono, ácidos graxos e hormônios esteroides são substâncias que entram e saem da célula por difusão simples, pois o movimento acontece apenas pela força do gradiente de concentração. É exatamente isso, tá? Não são moléculas tão grandes se a gente for comparar, por exemplo, com uma proteína, tá? Então, é realmente isso, tá bom? Então, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Alternativa C. Questão 11, assim, que é uma bem rápida. No que diz respeito a vírus, é correto afirmar que... Pronto, enunciado aí todo esse texto. A. São parasitas intracelulares não obrigatórios? Está errado. Eles são obrigatórios. O genoma viral é um ácido nucleico de cadeia simples? Não, porque se for DNA é cadeia dupla, então está errado também. C. Podem ser unicelulares ou pluricelulares, mas nem célula eles têm. Está errado. Sobrou só a D, mas vamos lá. O capsídeo viral tem composição proteica? Sim. O capsídeo viral é de composição proteica. Alternativa D. Prática e rápida. 12, outra também que é muito rápida. De 2020. As briófitas são organismos. É grande, né? Enorme enunciado. A. Vasculares autótrofos e multicelulares. B. Avasculares autótrofos e multicelulares. C. Avasculares heterótrofos e unicelulares. D. Vasculares heterótrofos e unicelulares. Pensando na classificação botânica, tá? As briófitas possuem um tamanho muito pequeno, mais ou menos até 2 centímetros, porque não possuem xilema e floema, ou seja, são avasculares. São plantas. Plantas. Todos os representantes do reino Plantae fazem fotossíntese, são autótrofos. E, obviamente, nenhum representante do reino Plantae é unicelular. São todos organismos complexos, são todos multicelulares. Então, avasculares, autótrofos e multicelulares. Alternativa B. Essa é muito fácil. Questão 13, nossa última questão dessa primeira parte. E aí, mais uma vez, eu vou repetir isso para vocês. Vocês estão vendo como a gente vai rápido? Porque as questões realmente são muito simples, assim, muito objetivas. Questão de 2018. De acordo com as teorias sobre a origem da vida, é correto afirmar que a abiogênese representa as teorias que consideravam possível o surgimento da vida a partir de compostos inorgânicos e de outros mecanismos que não sejam a reprodução. Não, essa é a abiogênese. A biogênese não. Então, tá errada. Tivesse um azinho aqui na frente, estava certo. B. A teoria da geração espontânea ou a biogênese considera que os seres vivos surgem somente pela reprodução, indiferente das espécies envolvidas nesse evento? Errado. A biogênese é a da geração espontânea. É a meia esquecida na gaveta que vira uma barata. C. Segundo a panspermia, a vida teve origem a partir de seres vivos oriundos de outros locais do cosmos. Essa é a teoria mais aceita até hoje em função das comprovadas atividades extraterrestres na Terra. Ele vai bem até os 2 pontos. Depois ele vira um episódio de Arquivo X, tá? Então não é isso. Nós não estamos aqui num documentário do History Channel que vai dizer que a panspermia cósmica é uma verdade irrefutável, tá? A gente está falando aqui de biologia, por favor. Tá? Pode até ser que um dia a gente confirme tudo isso. Eu não estou aqui negando isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas vamos parar com isso, tá? Hoje, para a biologia, não é assim que as coisas funcionam. Tá? O conhecimento ele é mutável, tá? O conhecimento está em constante evolução. Então,
Isso pode até ser uma verdade irrefutável daqui a anos, com mais estudos e tal, ou até com contatos alienígenas, mas não é o caso hoje, a gente deixa isso para o History Channel. Tá? D. Para a teoria da evolução molecular, a vida é o resultado da combinação de compostos inorgânicos em moléculas orgânicas simples que se complexaram até atingirem a capacidade de autoduplicação e metabolismo. É exatamente isso aqui, gente. E aí a gente fala da teoria de Oparin-Haldane, quando a gente tinha aquele oceano primitivo, uma atmosfera ultra conturbada, que as descargas elétricas transformavam os compostos atmosféricos em moléculas mais complexas. Essas moléculas precipitavam, formavam o oceano primitivo, e aí, por ações diversas, e claro, com muito tempo decorrido, essas moléculas no oceano primitivo começaram a se combinar, a se transformar, até formar o coacervado e aí dar origem a toda uma cadeia de vida até chegar aos dias de hoje. Tá? Essa é, sim, a teoria mais aceita pela biologia, uma teoria que tem sua base lá nos estudos, no experimento de Oparin-Haldane, que depois foi confirmada a ideia do oceano primitivo por Urey e Miller em laboratório. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas foram as 13 primeiras questões da Universidade Estadual do Ceará. Semana que vem sai a segunda parte desse vídeo, não esqueçam. Eu vou ficando por aqui, mas não sem deixar as nossas redes sociais. @Renologia para Instagram, Twitter e TikTok. Fique à vontade de nos seguir por lá, tá bom? Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima!